nesse momento que antecede nós iniciarmos o culto, vamos concentrando um pouquinho nessa presença de Deus que já está aqui neste lugar gostoso, palpável. Paz do Senhor, queridos. Amém? Vamos ficar de pé. Quero te convidar a você abrir a sua Bíblia comigo em Filipenses 3, versículo 20. Abaixa um pouquinho a pastora Lu e um pouquinho a Ingrid, por favor. Filipenses 3:20, foi isso que eu falei? A paz do Senhor, queridos. Vamos começar tudo de novo, entendeu? Gente, eu sei que não está fácil não. Conheço teu coração. Deus sabe todas as coisas, amém? Deus sabe todas as coisas, amém? Mas eu não sei não, querido. Então eu estou aflito igual você. Estou pedindo para Deus dar toda a calma do mundo para que a gente possa prosseguir em tudo aquilo que Deus tem para nós nessa noite, amém? Mas eu, como brasileiro, meu coração, claro que está temeroso. Mas é um tempo que nós temos que desfocar. Querido, desfocar. Se você puder desligar teu celular, faça isso. Não vai mudar nada você ficar sabendo agora, daqui meia hora ou daqui 1h30. Então, vamos adorar aquele que merece toda adoração, o motivo pelo qual nós estamos aqui, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, aquele que nunca perdeu o controle de nada, aquele que continua soberano no trono, aquele que tem o Brasil nas suas mãos. A obra é dele, é ele quem cuida, é ele quem faz. Então, queridos, nós temos uma função, adorar ao nosso Deus. Nós temos um chamado, é sermos reflexo da glória de Deus nessa terra. Acalme teu coração, amém? Filipenses 3, capítulo 20 diz assim: pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Amém? Diga assim: a minha pátria está no céu. Jesus, abaixa um pouquinho isso aí, porque se eu ficar com essa microfonia até lá, eu tenho um... Vamos ver se a gente consegue eliminar isso. Diga de novo, querido. Cortou eu agora. A minha pátria está no céu. Queridos, eu quero te trazer um princípio importante que eu escutei. Em toda a Bíblia, Jesus faz questão de mencionar, Paulo faz questão de mencionar, de fazer os nossos olhos estar atentos à nossa origem. Nós sabemos que nós estamos aqui, mas nós temos um lugar de origem que nós viemos e voltaremos, e a nossa pátria está no céu, amém?
Em todo tempo Jesus faz questão de falar isso. Paulo aqui para os filipenses fala assim: ei, presta atenção, a nossa pátria está nos céus. A Bíblia fala que nós somos peregrinos nessa terra. Jesus fala: não se turbe o vosso coração, não fique preocupado. Eu estou subindo, eu vou preparar lugar para vocês, depois eu vou descer para levar vocês para onde eu estiver, para que vocês estejam comigo todo o tempo. Então, queridos, em toda a Bíblia tem uma menção da importância da nossa origem. Quando você pega o mandamento: honra o teu pai e tua mãe, para que te vás bem e prolongue os teus dias na terra. Na verdade, o que a Bíblia está nos ensinando? Para você valorizar de onde você veio, para você valorizar a sua origem, porque tem muitos pais e muitas mães carnais que erraram conosco, mas independente desse lado que nós temos que perdoar, amar, o que Deus está nos ensinando, o princípio é: nunca despreze a sua origem, porque Deus é um Deus geracional e é um Deus que se importa com a nossa origem. Por isso que Ele é um Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Por isso que todas as vezes que vai falar de alguém, Ele menciona o pai, o avô, porque Deus se preocupa com a nossa origem. De novo, nos remete a uma origem. É um tempo de nós importarmos também com a nossa origem como patriotas, amém, queridos? O significado do Brasil, e eu escutei essa música hoje, colocaram no louvor, acho que foi a Luane, naquilo que nós já havíamos falado, o significado da palavra Brasil é braseiro, que nós somos brasa. Queridos, a origem do nosso nome é: você foi feito para queimar, você foi feito para pegar fogo. A origem nossa é essa. Se você pegar o povo de Israel, o povo judeu, eles têm orgulho, querido, eles têm orgulho do país que eles estão. Quando juntou, todo mundo saiu da onde estava para voltar para o seu país de origem. Queridos, o povo judeu esparramado no mundo inteiro, até hoje eles dão dízimo para Israel. Eles mandam seus dízimos, as suas ofertas para o seu país de origem. Abençoam porque eles acreditam em quem eles são, na terra que eles são. O que é o nosso dízimo e a nossa oferta? Nada mais é, querido, que você dá a primícia da tua provisão, a origem do teu sustento. Você está falando: essa é a minha origem, esse é o sustento, então eu estou devolvendo aquilo que é importante, eu devolvo isso para o Senhor. O que é isso? É valorizar a nossa origem do nosso sustento. Agora eu quero fazer algo que eu nunca fiz em 48 anos de vida, como pastor principalmente. Eu queria te convidar, você que ama, presta atenção, que ama essa nação, não que ama um partido, não que ama um político, não que ama um homem, porque, queridos, eu acredito que quem faz é o Espírito Santo de Deus. Quem vai fazer a obra sempre será Deus, sempre será. A nossa confiança tem que estar em Deus, e Deus não perdeu o controle, queridos, Deus não perdeu o controle é de Deus, mas nós, como pessoas que valorizam, que enxergam a importância da nossa origem, eu queria te convidar a você colocar a mão no seu coração, e eu queria que os meninos soltassem algo para mim, e a banda vai segurar um pouquinho, por favor.
Amém, queridos? Para o hino a gente não pode bater palma, mas para o nosso Deus a gente pode. Eu queria que você desse um forte aplauso ao Senhor. Pai, nós queremos colocar esse culto diante do Senhor, queremos te exaltar, queremos te adorar, queremos determinar, ó Pai, a tua vontade sobre nós, sobre o teu povo, sobre a tua igreja. Pai, queremos entender que fazemos parte de um chamado para esse tempo, que fazemos parte de uma convocação para manifestar, Pai, a glória do Teu nome. Pai, entregamos esse culto tão especial, um dia tão especial diante do Senhor. Receba todo o nosso louvor, receba toda a nossa adoração. Nós te exaltamos em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos adorar nosso Deus, queridos. Aleluia. Aleluia, glória a Deus. Queridos, é de Deus. O pastor Murilo tem iniciado o culto, a gente cantando o hino nacional, porque nós vamos, em nome de Jesus, agora ter um momento de adoração profética. Em nome de Jesus, a nossa boca tem poder, você tem uma boca profética, amém? E nós vamos declarar desde a primeira canção, assim como o Senhor Jesus venceu a morte, né? Nós declaramos, nós sabemos, hoje é culto de ceia, que as profundezas Ele desceu, mas Ele morreu, Ele ressuscitou. É por isso que nós estamos aqui. E nós vamos declarar tudo isso sobre a igreja, sobre o Brasil, sobre as nossas vidas. Nós vamos declarar essa vitória no nome de Jesus. Amém? Aleluia. Você pode dar as palmas para o Senhor. As profundezas desceu, o cativeiro quebrou, o inimigo estás debaixo de seus pés. As alturas subiu, toda autoridade tem nos céus e na terra. Por seus sacrifícios fomos perdoados, seu amor nos libertou. O preço foi pago. Declare: venceu sobre a morte, triunfou, venceu das trevas, sua luz brilhou, e um novo e vivo caminho abriu. Ele venceu sobre a morte, triunfou, venceu das trevas, sua luz brilhou, e um novo e vivo caminho abriu ao Pai. Oh! Declare: as profundezas desceu, o cativeiro quebrou, o inimigo estás debaixo de seus pés. As alturas subiu, sentado à direita de Deus, toda autoridade tem nos céus e na terra. Por seus sacrifícios fomos perdoados, seu amor nos libertou. O preço foi pago. Venceu sobre a morte, triunfou, venceu das trevas, sua luz brilhou, e um novo e vivo caminho abriu. Ele venceu sobre a morte, triunfou, venceu das trevas, sua luz brilhou, e um novo e vivo caminho abriu ao Pai. A morte não pôde detê-lo, o sepulcro estava
luz brilhou e um novo e vivo caminho abriu ao Pai. Aleluia, aleluia, aleluia. O Senhor é maravilhoso. O Senhor morreu e ressuscitou. O Senhor se entregou por nós. O Senhor é tudo que nós temos. O Senhor é tudo que nós precisamos. Nós te adoramos, Jesus. Nós sabemos, Pai, que com o Senhor Jesus, nós somos mais do que vencedores. Com o Senhor Jesus, nós podemos atravessar tantas coisas, mas Ele está ali sempre conosco. Te adoramos, Jesus. Exaltamos o Teu nome, Jesus. Não
ressuscita. Oh, Senhor Jesus, nós queremos, Pai, nesse momento, continuar orando, Jesus, pela nossa nação brasileira, Pai. Pai, nós moramos neste lugar, nessa terra, Senhor. Comece a abrir a sua boca aí no seu lugar e a orar, a colocar diante do Senhor. Oh, Deus, nós sabemos que hoje está sendo apurado, Pai, as eleições desse país, Deus. E nós sabemos que o Senhor está no controle de tudo, Senhor. Mas o Senhor, Deus, o Senhor delega o governo dessa terra para algumas pessoas, Pai. Nós sabemos que toda autoridade também é constituída pelo Senhor. Nós também sabemos, está escrito na sua palavra, que se o seu povo, que somos nós, que se chama pelo seu nome, se humilhar e clamar, se converter dos seus maus caminhos, que o Senhor nos ouviria dos céus, que o Senhor sararia a nossa terra. E é o que nós temos clamado, Senhor, sobre o Brasil. O Senhor começou a sarar a nossa terra, Senhor. Continua sarando a nossa terra, Senhor. Continua sarando a nossa terra, Senhor. Continua sarando a nossa terra, Senhor. Nós queremos viver vida em abundância. Queremos, Jesus, sair dessa cova, Senhor. Dessa cova, Senhor, que por muitos anos o Brasil foi sendo colocado. Nossos irmãos nos países vizinhos estão lançados dentro de covas, Senhor. Mas nós cremos num Deus que ressuscita mortos. Nós cremos num Deus vivo, poderoso, num Deus que tem sido clamado como nunca. Nós temos visto a sua noiva chorando, clamando. Nos arrependemos, Jesus, por todos os nossos erros. Senhor, nós nos arrependemos, Jesus, por todo o tempo de omissão nas nossas casas, por todo o tempo de omissão com as nossas famílias, com a nossa pátria. Deus, nós queremos clamar sobre o Brasil, Jesus, mas também sobre as nossas vidas. Oh, Pai, o Senhor me colocou muito forte hoje de tarde para nós declararmos vida sobre o Brasil. Independente do resultado de hoje, nós vamos para o segundo turno, nós estamos declarando vida. Independente do resultado de hoje, nós dependemos do Senhor. As nossas armas são espirituais. Nós lutamos com armas de fé, nós lutamos com armas da adoração. E é isso que nós queremos declarar. Mas se há também alguma área seca na sua vida, há uma presença gloriosa do Senhor neste lugar. Você também vai declarar essa palavra dessa canção: vida sobre a sua vida, vida sobre a sua família, vida sobre os seus filhos, vida sobre o Brasil, vida sobre os homens cristãos que estão à disposição para serem votados e ganharem essas eleições. Vida, vida de Deus, é o que nós vamos declarar. Vida, declaro. Eu profetizo sobre ti a vida. Receba sobre ti a vida. Vida de Deus. Vida, eu profetizo sobre ti a vida. Receba sobre ti a vida.
volte a respirar. Posso ouvir o som do avivamento, a morte tornando vida. Ressuscita, Senhor. Ressuscita. Declare, igreja. Ó terra que estava morta, ó vale de ossos secos, volte a respirar. Posso ouvir o som do avivamento, a morte tornando vida. Ressuscita. Aleluia. Você pode dar uma salva de palmas a esse Deus. Aleluia. Nós cremos nessa palavra, Jesus. Nós cremos nessa palavra, Jesus. Porque tudo vem de Ti, tudo é para Ti, Jesus. Somente a Ti toda honra, toda glória, toda exaltação, Jesus. Tu és tudo, Pai. Tu és o centro, Jesus. Para
pra sempre. Amém. A Ele a glória. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, pra sempre. Amém. A Ele a glória. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, pra sempre. A Ele a glória, a Ele a glória, pra sempre. Amém. Somente a Ti toda honra, toda glória, Jesus, declaramos. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, pra sempre. Amém. Toda honra, toda glória, Jesus, somente ao Teu nome. Te adoramos, Jesus. Estamos na Tua presença, entregamos tudo, Pai, diante do Teu altar. Nossas vidas, nossas casas, nossas famílias, todas as decisões, Senhor, é tudo Seu, Pai. Está tudo diante de Ti. Colocamos dízimos e ofertas também diante do Senhor. Te louvamos, Te damos graças em tudo, em nome de Jesus. Fique à vontade, querido, para entregar seu dízimo e sua oferta, amém? Sinto o Seu fluir em minhas mãos, sinto o Seu ar em meus pulmões, és a força que me leva a caminhar sem cansar, és o bálsamo que cura minha dor com pavor. Ele é o Alfa, Ele é o Ômega, Ele é princípio e fim. Amém. Ele é o alfa, Ele é o ômega, Ele é o princípio e Ele é o fim de todas as coisas. Amém? Antes de eu dividir as crianças, gostaria de chamar a Jusilene aqui na frente, a Brenda e a Sara, que são filhas. Estão aí? Cadê vocês? Vou descer aqui. Queridos, essa casa aprove ao Senhor trazer para estar congregando conosco. Amém? E eu queria muito que você recebesse como parte da família de Cristo nesse lugar. Estenda sua mão para cá, vamos orar. Pai, queremos colocar essa casa, a vida da Jusilene, de suas filhas, diante do Senhor, Pai.
e como igreja, Pai, abençoar a vida delas, Senhor. Que elas cresçam, que elas sejam, Pai, usadas pelo Senhor, que o Senhor revele os mistérios que o Senhor tem preparados para esses corações, que elas caminhem, Pai, na graça e no conhecimento do Senhor, e que possam fazer parte, Pai, desse corpo, dessa família que o Senhor nos deu. Nós como igreja, eu como pastor, nós as recebemos em nome de Jesus, amém. E se você recebe, dá um aplauso bem forte. As crianças agora. Vamos dividir. Aleluia, glória a Deus, glória a Deus. Não, dá um glória a Deus aí, querido, glória a Deus. Me ajuda, gente, me ajuda, porque o nosso Deus merece toda glória, toda honra, todo louvor, amém? Abra sua Bíblia comigo em Joel, capítulo 3, versículo 12. Joel capítulo 3, versículo 12. Diz assim o texto: levantem-se as nações e sigam para o vale de? Para o vale de? Porque ali me assentarei para julgar todas as nações em redor. Lançai a foice, porque está madura a seara. Vinde, pisai, porque o lagar está cheio, os seus compartimentos transbordam, porquanto a sua malícia é grande. Versículo 14. Multidões, multidões, no vale da decisão, porque o dia do Senhor está perto, no vale da? Gente, me ajuda, gente. No vale da decisão, amém. Feche teus olhos. Pai, fala conosco, Senhor. Um dia importante para essa nação. E nós queremos que o Senhor, através da sua palavra, venha falar aos nossos corações tudo aquilo que o Senhor tem para nós, que o Senhor quer para nós. Que o Senhor possa fluir através da minha vida, que o Senhor cresça, que o Senhor apareça. Pai, que eu possa diminuir de verdade, Senhor, para que somente aquilo que seja teu, aquilo que seja vontade do Senhor, aquilo que o Senhor tem para nós, que isso, Pai, aconteça em nome de Jesus. Amém. Queridos, se você tem vindo há um tempo nessa igreja, você sabe que Deus tem já, talvez mais de ano, ministrado muito conosco sobre o profeta Joel, sobre o livro de Joel. E Joel é um profeta importante porque ele profetiza primeiro um juízo sobre o povo de Israel, mas depois você vai ali no capítulo 2, você vê Joel profetizando a forma, o meio, o caminho para a restauração, para a redenção. Joel 2, versículo 15, diz: tocai a trombeta em Sião, promulgai um santo jejum, congregai-vos, santificai-vos. Ele dá um norte para aquele povo. Tipo, vocês precisam disso para que a restauração venha sobre vocês. E depois ele também profetiza a restauração. E ele diz um pouquinho para frente: eis que nos últimos dias derramarei do meu espírito
sobre todo o Brasil. E os nossos filhos profetizarão. Uau! Os nossos jovens terão visões, os nossos velhos sonharão. Mas agora no capítulo 3, querido, ele fala de novo de um juízo de Deus, remete a um lugar, falando que, se você pegar capítulo 1 até o 3, até onde nós lemos, Deus falando que vai julgar todas as nações, e vai julgar todas as nações por causa de um vinho de malícia, por causa de tudo aquilo que eles estavam cometendo, fazendo. E no final do capítulo 3 também ele profetiza sobre Sião, que significa eu e você, o povo de Deus, amém? Falando que nós seremos uma fonte de bênção, e eu creio muito em nome de Jesus. Resumido e te contextualizando o que nós lemos, e é um pouquinho do livro de Joel, não preciso nem te falar do dia que nós estamos vivendo, e parece que eu e você estamos no vale da decisão, amém? Não sei você, querido, parece que eu estou no meio, e eu vou ser sincero, eu tinha muitas palavras, Deus tem ministrado algumas coisas muito pontuais, mas a hora que eu ia orar, estudar, não fluía, e eu falava, mas é boa demais essa palavra, Deus. E ontem, eu até comentei um pouco sobre isso, num ajuntamento que nós fizemos aqui à noite, para orar pela nossa nação. Deus me chamou a atenção ontem de manhã, sobre o vale de Josafá, ou depois ele chama de o vale da decisão. E esse vale tem muitas brigas teológicas, mas o vale de Josafá remete a uma história de Josafá. O Josafá era um rei temente ao Senhor, um rei que obedecia à voz de Deus, um rei que procurava guardar os princípios, os mandamentos. E esse rei, ele passa por um momento talvez muito semelhante ao nosso. Ele passa por um momento de muita insegurança, de muita incerteza, de não saber como será o futuro, de não saber o que os inimigos vão aprontar com ele. E diz o texto, e agora por favor eu queria que os meninos abrissem comigo, 2 Crônicas 20. Quero ler alguns versículos só para nós caminharmos juntos. Versículo 1. Estou contando a história de Josafá para você entender o porquê de um nome e aonde eu quero chegar com tudo isso. 2 Crônicas 20, versículo 1 diz: depois disto, os filhos de Moabe, os filhos de Aminon, com alguns dos meunitas, vieram a peleja contra Josafá. Então vieram alguns que avisaram a Josafá, dizendo: grande multidão vem contra ti da além do mar e da Síria, e eis que estão em Azazon Tamar, que é em En-Gede. Então Josafá teve medo e se pôs a buscar ao Senhor, e apregoou jejum em todo o Brasil, ou em todo o Judá. Judá, que significa Brasil, ok? Aqui vamos contextualizar para nós. Se congregou para pedir socorro ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá veio gente para buscar ao Senhor. Uau! Queridos, isso ontem saltou aos meus olhos, porque mais uma vez, eu como pastor, como praticamente nascido dentro da igreja, eu nunca vi tanto uma nação se unir, orar, jejuar, clamar. Eu nunca vi uma guerra de altares tão explícita, tão clara. Eu nunca vi em toda a minha existência a igreja de Cristo
se posicionar a favor do Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. E para mim, queridos, esse contexto de Josafá teve medo e se pôs a buscar ao Senhor, para mim é exatamente isso. Sabe, às vezes Deus permite nós passarmos por algumas situações de medo, porque Ele quer aproximar você dEle. Nós vivemos agora um tempo de pandemia, em que eu nunca vi tanto acerto com Deus igual na pandemia, querido. Era gente confessando pecado todo dia, era gente procurando a Deus, por quê? Porque a incerteza, a insegurança, o medo, como eu escutei hoje, parecia que cheirava apocalipse. A pandemia tinha um cheiro de apocalipse, querido, tinha um cheiro de vai acabar tudo, não sei como que vai ser. E esse medo, essa insegurança, desperta algo em nós, um desejo de buscar a Deus, de se aproximar de Deus. E foi exatamente isso que aconteceu com Josafá. E diz o texto que congregou de toda Judá, de toda a região. Judá era como se fosse o Brasil, ok? Então você imagina todo o povo do Brasil se juntando, congregando. Queridos, só eu esse ano, eu fui em 2 ajuntamentos de todo o povo, de todo não, mas de grande parte do povo brasileiro, independente de igrejas, independente de denominação. Lá você via batistas, presbiterianos, Gendaiamir, gente de todo quanto é lugar, mas clamando, congregando, orando, clamando por um socorro divino sobre a nossa nação. Um tempo que Deus tem feito em vários lugares do Brasil, com vários homens e mulheres de Deus. Nunca os jovens se juntaram, jovens de várias denominações, clamando um jejum esse final de semana. Vários pastores de várias denominações clamaram um jejum. E quando eu olho para esse texto, eu falo, uau! Muito antes de Cristo, e tão real que parece que eu estou vivendo tudo isso. Se trocasse o nome de Judá por Brasil, colocando eu e você, parece que isso aqui está sendo escrito para nós. Lá para o versículo 12, por favor. Ah, nosso Deus, acaso não executarás tu o teu julgamento contra eles? Queria dizer, a oração de Josafá, que era o rei, orando a Deus, porque em nós não há força para resistirmos a essa grande multidão que vem contra nós, e não sabemos nós o que fazer. Nossos olhos estão postos em... Queridos, tem muitas situações que Deus permite eu e você passarmos, que você olha para a situação e você fala, eu não sei o que fazer. Talvez tenha uma situação no seu casamento, que você olha para o seu casamento e você fala assim, eu não sei o que fazer. Talvez você olhe para um problema de doença e você fala, eu não sei o que fazer. Talvez você olhe para a nossa nação, para as dificuldades, talvez você fale, Senhor, nós não sabemos o que fazer. Mas Josafá, ele diz algo, mas mesmo sem saber o que fazer, os meus olhos estão postos em Ti. Quando você não sabe o que fazer, que a sua declaração seja essa, Senhor, eu não sei, mas os meus olhos continuam postos em Ti. Amém. Você pode repetir isso comigo? Fala assim, os meus olhos estão postos no Senhor. Queridos, porque é o único lugar que nós sabemos que tem um socorro verdadeiro. O único lugar que nós sabemos que há plenitude, que há alegria, que há paz, que há esperança. É o único lugar que nós sabemos que nós teremos a vitória. É o único lugar que nós sabemos que nós podemos confiar que não vai falhar. O resto é resto. Agora, o que nós não podemos é desanimar de deixar os nossos olhos postos no Senhor nosso Deus. Amém? Versículo 15. E disse, dai ouvidos toda Judá e vós, moradores de Jerusalém. E tu, ó rei Josafá, ao que vos diz o Senhor, não temais nem vos assusteis por causa dessa grande multidão,
pois a peleja não é vossa, mas de... Queridos, eu nunca tomei posse de uma palavra tão forte igual eu tenho crido nesse tempo. Sabe o que me traz tranquilidade, confiança? É que nós não estamos mais em uma guerra de homens. Deixou há muito tempo de ser uma guerra de homens, queridos. Agora é uma guerra espiritual. E como é bom saber que eu estou do lado do Rei dos Reis, daquele que já venceu, querido. Essa palavra, na verdade, eles estavam todos temerosos, e veio a palavra do Senhor sobre um levita, chamado Jaziel, filho de Zacarias, filho de Benaia. Aí a origem, ó, você vê como que Deus faz questão de citar, acho que é Benaia, nem sei, mas faz a questão de falar, e fala do vô, do bisavô, do tetaravô, levita do Senhor. E Jaziel, com muita credibilidade, ontem eu estava falando sobre isso também, uau, como nós precisamos de adoradores cheios de credibilidade, que falam uma palavra, e um rei fala assim, é de Deus, eu acredito, eu tomo posse nisso, e aquilo mudou o coração do rei. E agora, esse homem, ele fala para o rei, que para ele não se preocupar, que essa peleja não é nossa, mas é de Deus, e eu trago isso para as nossas vidas, queridos, eu trago isso com toda força, escute, independente do resultado. E eu vou te falar por quê, porque em todo tempo, Deus nos surpreende, queridos, em todo tempo, a nossa mentalidade, nós criamos uma estratégia humana, um plano humano, eu crio, eu tenho planos, para mim, aos meus olhos, Murilo falando particular, eu queria que o nosso presidente vencesse no primeiro turno, disparado, ponto final, acabou, amanhã, segunda-feira, a vida que segue, isso é meu plano. Para mim, aos meus olhos, é o que seria melhor para o Brasil, meus olhos, mas e os olhos de Deus? Queridos, tinha um Golias, enfrentando um exército, 40 dias desafiando, 40 dias insultando, e de novo começa a ser uma briga de altares, porque ele começa a desafiar o Deus de Israel, e todo mundo esperando quem? Qual que seria aos teus olhos, querido, um grande guerreiro? Aquele que traria vitória para o povo de Israel. Se você escolhesse, se você estivesse no lugar de Deus, você ia escolher Davi? Querido, eu e você, a gente ia ficar frustrado. A hora que visse Davi, fala assim, não, eu não pensei dessa forma não, eu imaginei que ia ser um cara, no mínimo do tamanho de Golias, treinar na guerra, com uma armadura top, uma espada, mas aí Deus vem e surpreende todo mundo, traz um menininho que nem armadura tinha. Queridos, Deus dá uma palavra, que fala, com todos os profetas, falando assim, ó, vai chegar um reino em Israel, e esse reino vai transformar e será um reino eterno, inabalável, que nunca mais terá fim. E queridos, por séculos, os judeus aguardavam o cumprimento dessa profecia, e eles pensavam, vai vir um rei que vai nos livrar de Roma, vai vir um rei que vai nos tirar da nossa escravidão, de tudo aquilo que nós estamos vivendo. E eles imaginam, e surge um menino que nasce numa manjedoura, num curral, e falando assim, ó, o reino chegou, sou eu. Os fariseus, escribas e estudiosos falam assim, não, eu planejei de outra forma, não é possível que isso é o melhor para Israel, não é possível que é isso que Deus tem. Por que eu estou te falando tudo isso, queridos? Porque de verdade, eu confio em um Deus que tem o controle e nunca perdeu o controle de nada. Presta atenção, eu tenho uma certeza, o final do filme é, e o Senhor Jesus pisará a cabeça de Satanás, reinará com a igreja 1000 anos em tempos de paz, e nós vamos viver toda a eternidade com Ele. Ponto final, é o final.
Agora, os meios para chegar nesse final, eu não sei. E às vezes, são diferentes daquilo que você imagina. E qual que é a minha função? Meus olhos continuam postos no Senhor, porque o Senhor é o dono da promessa e o Senhor é fiel para cumprir. Então, se Deus precisar, querido, fazer um monte de coisa, nos surpreender, queridos, não tem importância, porque eu sei que a promessa sobre o Brasil vai se cumprir. Queridos, o Brasil vai continuar sendo a terra do avivamento, vai continuar sendo o celeiro de missões do mundo, independente de quem ganhar, de quem, o ano que for, não sei. Mas isso já está liberado, e eu creio, porque não foi um, não foram dois, muitos homens diferentes declararam isso sobre nós. Amém, queridos? Versículo 17. Nesse encontro, estou lendo ainda, ok? O que Jaziel falou para o rei Josafá: neste encontro vocês não terão que pelejar, tomai posição, ficai parados. Sabe, queridos, é difícil a gente ficar parado. É difícil a gente ter uma confiança tal que Deus está no controle e que a gente simplesmente descansa naquilo que o Senhor tem para nós. Onde eu estou? Tomai posição, ficai parados e vede o salvamento que o Senhor vos dará, ó Judá e Jerusalém. Não temais nem vos assustei. Amanhã saí-lhes ao encontro, porque o Senhor é convosco. Versículo 18. Então Josafá se prostrou com o rosto em terra, e todo Judá e os moradores de Jerusalém também se prostraram perante o Senhor e o... Querido, se tem algo que abre portas para aquilo que Deus quer fazer na nossa nação, é quando as autoridades, é quando as cidades, é quando a igreja, é quando eu e você entende que o nosso lugar é prostrado com o rosto em terra diante do Senhor e adorando ao Senhor. A palavra que nós temos para esse tempo nunca foi tão forte quanto nos rendemos, nos arrependemos e adorarmos a Deus por tudo que Ele é. Queridos, se nós temos uma missão, se o ficar parados, para mim e para você, se você entender isso, que é o teu coração rendido, é você prostrado e é você adorando de verdade ao Senhor. É isso o nosso chamado, é esse o nosso tempo. Versículo 21. Aconselhou-se como o povo ordenou. Olha o que o rei fez. Ele aconselhou-se com o povo e ordenou cantores para o Senhor, que vestidos de ornamentos sagrados e marchando à frente do exército, louvassem a Deus, dizendo: rendei graças ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. Presta atenção, para um pouquinho aí. Josafá entende, Josafá assimila aquilo, enche o seu coração de esperança, então ele está partindo para a guerra, um monte de inimigo, exército acampado, aqueles soldados preparados, mas Josafá fala assim: ei, na frente do soldado, na linha da frente, na frente da batalha, em vez de ser os arqueiros, ou de seus cavalos, não, vai o Arson, o Gleison, a Thaís, a Ingrid, a Lô, Eurides e todo mundo. E eu e você. E diz o texto que eles louvaram ao Senhor. Olha o versículo 22 agora. Tendo eles começado a cantar e dar louvores, pôs o Senhor emboscada contra os filhos de Amon e de Moabe e os de montes de Seir que vieram contra Judá e foram desbaratados. Queridos, Deus havia prometido o salvamento, Deus já tinha dado uma palavra através de Jaziel, Deus já havia falado que era para eles ficarem parados. Mas olha aqui, Deus só coloca a emboscada, olha o versículo 22, depois que eles começaram a cantar e dar louvores. Eles não ganharam a guerra e depois eles foram gratos, uau, nós ganhamos. Não,
Eles entenderam uma palavra, então diz o texto que eles começaram a adorar, começaram a cantar. E quando o povo de Deus começou a cantar e declarar que o nosso Deus é Deus, então, Deus colocou uma emboscada contra todos os inimigos do Senhor e etc. Escute bem. Às vezes me soa mal e eu quero deixar muito claro isso. Escute muito bem isso, queridos. Às vezes a forma como que nós falamos dá a entender, ou dá a impressão que nós somos os certinhos e tem um monte de gente bandido e inimigo de Deus. E não é isso que eu quero falar e nem é isso que eu acredito, eu quero deixar muito claro aqui. O que eu acredito é que tem um povo que precisa conhecer a verdade do Evangelho, porque a verdade do Evangelho liberta e Deus ama demais. E eu e você temos que amar demais também esse povo. Na verdade, nós fomos chamados para orar, para sustentar e para alcançar todos os povos da terra. Amém, queridos? Então não se julgue melhor e nem se julgue o outro que pensa diferente de você, o seu inimigo. Não. Ele nunca foi seu inimigo. Ele é uma pessoa que Deus ama e que Deus quer resgatá-lo. Amém? O que nós estamos falando é uma batalha espiritual. Eu estou falando de uma guerra de potestades, de inimigo. E isso sim é o inimigo de Deus. Amém, queridos? Amém? Então diga assim comigo. Não, diga assim comigo não. Quero que você entenda isso antes de você repetir. A Bíblia nos orienta à adoração, foi isso que Josafá fez. E tem um jargão que a gente fala, em tudo tem que dar graças, eu tenho que adorar pelo problema, então a gente é hipócrita. A gente é falso, porque a gente finge ser um crente muito espiritual, e aí você corta o dedo, e você é muito crente e fala, nossa Deus, obrigado porque eu cortei o dedo. Deus, obrigado porque eu estou passando por um problema financeiro. Escute. Quando a Bíblia fala isso, ela não está falando para você adorar pelo seu problema, mas ela pode falar que você pode adorar no meio do seu problema. Você entende a diferença? Às vezes nós recebemos uma coisa e está machucando. Ai Deus, obrigado porque eu bati meu carro. Queridos, ninguém gosta de bater o carro, você está triste por causa disso. Então, a gente não tem que ser hipócrita o bastante para a gente falar e agradecer algo que no teu coração você sabe que você está chateado com isso, mas você pode entender e falar assim, eu não queria isso, não era isso que eu planejei, o Senhor sabe que eu estou triste, o Senhor sabe que eu gostava muito, que talvez não tenha nem dinheiro para consertar isso, esse carro não tinha seguro, mas eu sei que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, e se o Senhor permitiu isso, então eu quero te adorar em meio ao problema, não pela situação em si. Amém, queridos? Então isso é importante nós entendermos, porque tem muitas dificuldades, que nós não precisamos agradecer pela dificuldade, mas você pode agradecer no meio da dificuldade, você louvar e confiar que Deus está no controle de todas as coisas. Amém? E eu creio, queridos, mais do que nunca, que tudo isso que nós estamos vivendo, toda essa permissão, toda essa oscilação, todas essas incertezas, é para Deus trazer eu e você para mais perto dEle. Eu vou repetir porque eu quero que isso entre no seu coração. Queridos, o motivo que você está aqui é porque Deus quer que você esteja mais perto dEle. O motivo pelo qual Deus permite muitas coisas que nós passamos é porque Ele quer te atrair para mais perto dEle. Uma vez eu escutei, não sei nem de quem, há muito tempo, a definição da Bíblia em uma palavra. Se eu pudesse espremer a Bíblia, se eu pudesse bater no liquidificador, peneirar e tirar uma única palavra para traduzir a Bíblia, quando perguntaram para mim, eu falei amor. Depois eu corrigi e falei, não, Jesus. Quase acertei, mas eu escutei Emanuel.
que é um dos nomes de Deus, de Jesus, que significa Deus conosco. Por quê? Queridos, se você pegar Gênesis, o plano perfeito de Deus foi fazer eu e você, a humanidade, para nós estarmos com Ele. Era Deus conosco, era Deus visitando o homem na viração do dia, era Deus caminhando, era Deus conversando, era Deus tendo intimidade. Esse era o plano de Deus, Gênesis, Deus conosco. Entrou o pecado, houve separação, então Deus fala assim, não, preciso fazer um tabernáculo. Por quê? Porque é Deus querendo estar conosco de novo. Você constrói uma arca, essa arca vai estar ali, tem algumas regras, mas a suma é, eu quero estar com vocês, o meu lugar é estar com vocês. O tabernáculo passa, vem o templo, Salomão constrói, quando os adoradores, os levitas começam a cantar, vem a nuvem do Senhor, e o que é isso no templo? É Deus conosco, a presença de Deus naquele lugar. Aí passa mais um pouquinho, vem Jesus, é o próprio Deus conosco. É o próprio Deus se relacionando com o homem, salvando o homem, vencendo a morte, ressuscitando da cruz. E Ele deixa o Espírito Santo, que continua sendo Deus conosco. Para chegar no Apocalipse e Jesus voltar e buscar a sua igreja, para a gente passar toda a eternidade, Deus conosco. Então, queridos, qual que é o plano de Deus para mim e para você? É Ele conosco. Sou eu e você pertinho dele. E às vezes as situações promovem isso, nos ajudam nisso. Paulo entendeu, ele fala assim, eu abandono as coisas que para trás ficam. Eu deixo aquilo que já passou. Eu continuo avançando. Eu deixo aquilo que ficou para trás e continuo avançando para aquelas que estão diante de mim. E prossigo para o alvo. E qual que é o nosso alvo, querido? Que será um alvo eterno. Adoração. Nós fomos chamados nesse tempo para nós entendermos a dimensão da adoração, para nós aprofundarmos na adoração. O ficar parados, o Deus pelejar, é quando a igreja entende. Escute isso, por favor. É quando a igreja entende o que é adoração. É quando a igreja entende o que é se prostrar. A Bíblia diz que no meio dos louvores Deus habita. Glória a Deus. É gostoso. Se a gente entendesse isso, sabe, a gente adoraria de uma forma diferente. Mas eu preciso que você entenda algo. Deus não precisa da tua adoração. Queridos, Deus não é carente. Deus não precisa da sua adoração. Ele tem os anjos. Desde lá de trás, quando Isaías olhou, ele já viu um monte de serafins cantando Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos, de dia e de noite. Até João lá em Apocalipse, continuava o serafim, Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos. Os anciãos tiravam suas coroas, colocavam diante dele e declaravam juntos, Santo, digno, tu és o alfa, o ômega, o princípio e o fim. Tem adoração o tempo inteiro. Então, por que Deus está nos chamando nesse tempo para nós adorarmos? Escute, porque isso pode mudar o teu entendimento para o resto da sua vida. É porque Ele quer Deus conosco, Ele quer estar perto, amém? E para Ele estar perto, Ele precisa transformar eu e você, porque tem muita coisa que nos afasta. E Salmo 115, versículo 8 diz que se tornam semelhantes a tudo aquilo que nós adoramos. Então, queridos, quando eu adoro, eu estou tornando semelhante àquilo que eu estou adorando. Então não é porque Deus precisa da minha adoração, mas é quando eu adoro, eu estou tornando semelhante a Cristo, a Jesus. E se eu estou mais semelhante a Ele, quanto mais eu adoro, mais semelhante, mais Deus conosco. Quanto mais eu clamo, quanto mais eu entendo que é adoração, mais semelhante eu me torno, porque é isso que Ele fala. Entenda algo sobre prioridade. Entenda algo sobre prioridade. Querido, nós transmitimos aquilo que é prioridade para nós. Quando a nossa prioridade for se tornar igual a Cristo, nós vamos ter uma vida de adoração verdadeira.
Mas às vezes as pessoas olham em nós, e elas vão enxergar em você a tua prioridade. Aquilo que você dá valor. Escutei isso também, acho que do apóstolo Luiz. Eu achei incrível. Escute. Os discípulos chegaram para Jesus e falaram assim: mestre, nós temos que pagar imposto, como é que é esse negócio? E Jesus pede uma moeda, e ele fala: olha para essa moeda, para esse denário, qual que é a efígie que está gravado nesse denário? E eles olham e falam que é de quem? Que é de César. Então Jesus olha aquela moeda e fala assim: nossa, tem a figura de César, então dai a César o que é de... Porque, queridos, para César, aquele dinheiro, aquela moeda era muito importante, a ponto dele colocar a imagem dele naquela moeda, amém? Amém? Então quando as pessoas olhavam para aquela moeda, eles lembravam de César, porque aquilo era algo importante para o coração de César. Agora Deus, ele resolveu fazer o homem. Ele falou assim: nossa, tem algo que é prioridade para mim, então eu vou pegar a minha imagem, a minha semelhança e vou pôr no... Uau! Então quando as pessoas olham para mim e para você, o que eles veem? A imagem e a semelhança daquilo que é prioridade para o nosso Deus. Quando eles olham para mim e para você, eles veem a imagem e semelhança do Cristo. E nós afastamos disso. E o que nos faz voltar para esse lugar? Um tempo de adoração, uma adoração verdadeira, porque isso vai me tornar a ser semelhante àquilo que eu adoro. Então, queridos, adoração não é meia hora de músicas cantado por uma equipe. Adoração é você entender que isso é um hábito de vida. É um hábito de vida. Adoração é algo que move o céu. Adoração é algo que mexe com o inferno. Desde o início, quando Saul estava atormentado, ele falou: não sei o que fazer, não, traz aquele menino lá para tocar uma harpa para mim. E toda vez que ele tocava, havia uma batalha espiritual por uma melodia. Assim como tem melodia que te leva para o céu, tem melodia que te leva para o inferno. O que você tem ouvido? Quais são aquilo que tem ocupado a sua mente? Quando você viaja, quando você anda, o que você está escutando? Sabe, querido, se nós entendemos o poder da adoração, as tuas maiores experiências, querido, vão ser aqui no culto. Você vai ter em nome de Jesus um monte, mas vão ser você adorando lá na sua casa, fazendo comida, no seu trabalho, dirigindo o carro, no banheiro, mas você entendendo, chorando, adorando a Deus, Deus se rasgando na presença de Deus, porque não tem ninguém, mas você adorando de verdade. É isso que Deus tem nos chamado para esse tempo. Um tempo que nós olhamos para a situação, eu não sei o que fazer, não tenho o que fazer, mas eu sei de uma coisa: Deus quer estar comigo, é Deus conosco, e para Deus estar comigo eu preciso de adoração, porque vai me tornar semelhante. E se eu também entendo isso, a minha vida diária, todo o meu dia, do meu levantar ao meu deitar, vai ser buscando adorar o meu Deus. Amém, queridos? Como eu queria que isso entrasse no seu coração. Eu não preciso nem pregar mais. E nem vou mesmo. Nossa, tem um monte de coisa. É algo que mexe comigo, e eu poderia ficar falando aqui, queridos, até 10 horas. Se você pegar Josué para vencer a batalha de Jericó, era algo impossível, não tinha o que fazer. Você vai dar 7 dias, uma volta, no último dia 7 voltas, e no final você vai fazer o quê? Tocar o chofar. Você vai tocar o chofar, você vai gritar, você vai adorar. Qual a estratégia, querido? O que é humanamente isso? Por que Deus deixou escrito? Porque tem algumas guerras na minha vida e na sua vida que nós só vamos vencê-las através da adoração. Queridos, tem algumas guerras que nós não sabemos o que fazer. E quando nós não sabemos o que fazer, o teu lugar é rendido, prostrado diante de Deus para adorá-lo, para estar mais perto, porque você vai estar
Deus conosco. Mas é muito fácil, sabe, a gente distrair. Essa palavra. É muito fácil a gente se distrair e não dar a prioridade, não dar o devido valor. Achar que não está acontecendo nada, porque eu não estou sentindo nada, eu já cantei, eu já escutei música. Querido, você não tem que fazer por aquilo que você sente, você tem que fazer por aquilo que você crê. Sabe, tem dia que você não vai sentir vontade de estar na igreja, tem dia que você não vai sentir vontade de estar a fazer o devocional, tem dia que você não vai sentir vontade de ler a Bíblia. É verdade, mas você não faz porque você sente vontade. Você faz porque você entende que aquilo é necessário e que aquilo vai te aproximar de Deus. Então tem muitas coisas que nós fazemos por aquilo que nós cremos. Já pensou se nós dependemos sempre da nossa emoção para tudo? O que é a fé? A fé é justamente você fazer algumas coisas sem você senti-las. A fé é você acreditar que vai acontecer sem você ver. A fé é você acreditar que Deus vai te amadurecer, encher você do teu Espírito Santo mesmo sem você perceber no teu devocional, no teu sentimento. Fica lá que um dia você vai se surpreender. A hora que você olhar para trás, você vai falar assim, uau, isso aqui era uma fraqueza, hoje para mim eu já venço de boa, não tem mais tanta dificuldade. Nossa, isso aqui para mim era uma dor, mas agora isso aqui eu nem percebi e já não estou mais sofrendo por causa disso. Deus é especialista, querido, em nos surpreender com aquilo que nós não esperamos. Sabe aquilo, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração. Sabe, tem muitas coisas que penetram no meu coração, que eu acho que é dessa forma. E quando eu acho que é dessa forma, eu leio esse texto e falo assim, não, o que Deus tem para mim, por mais que eu tenta trazer aqui, não penetrou. É diferente, é maior, é melhor, é muito mais verdadeiro. E é isso que Deus tem para nós. Amém? Só para eu concluir. O texto fala do vale da decisão. E fala nesse vale da decisão que o Senhor juntaria as nações ali no vale de Josafá. E o vale de Josafá, eu quis contar toda essa história porque foi um lugar marcante de uma grande vitória sem o povo fazer nada. E se você ler 2 Crônicas 20, você vai ver que eles pegaram muitos despojos, enriqueceram, foi uma grande vitória. Mas Joel, ele fala desse vale, ele cita o vale de Josafá, e ele fala do vale da decisão, e fala sobre um julgamento das nações, arremetendo ao grande dia do Senhor, que ainda chegará. Então Joel está profetizando algo lá na frente, e ele diz algo que me chama muita atenção, que ele fala, a seara está pronta, meta foi-se, e os lagares estão cheios. Os lagares estão cheios, mas diz o texto que é de malícia, e por isso aquelas nações seriam julgadas. E queridos, a Bíblia, toda vez que a Bíblia menciona o lagar, para quem não sabe, era onde era amassado o vinho, a uva, né? Onde era amassada a uva. Amassar o vinho não tem jeito, mas era onde amassada a uva. E toda vez que a Bíblia fala de vinho, ele está fazendo uma associação à alegria, ao contentamento, à celebração do povo de Deus. E diz esse texto que essas nações estão cheias de uma alegria falsa, de um contentamento falso. Não estava vazio, estava cheio os lagares, mas era de algo que não agradava ao Senhor. E eu percebo mais do que nunca que essa tem sido a estratégia de Satanás. Sabe, colocar uma falsa alegria, uma falsa esperança, uma falsa motivação nos corações. E nós procuramos isso no mundo, nos presentes, nas compras, nos prazeres, nos vícios, no dinheiro. E quando Joel profetiza, ele está falando, é esse tipo de povo que vai ser julgado. E a foice vai entrar, porque tem vinhos da malícia. Por isso que
Paulo fala assim, ó, não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do... Porque é o Espírito que vai me trazer para mais perto do Senhor e vai fazer Deus comigo e eu com Ele. Por isso que toda vez que eu busco, que eu leio, que eu falo entre nós, com salmos, com hinos, que eu canto, que eu estou junto com os meus irmãos, o que eu estou fazendo? Enchendo-me do Espírito, e não embriagando com uma alegria que não é verdadeira. Escute, nós temos falado muito sobre os improváveis, sobre os remanescentes, sobre aqueles que, aos olhos, escute bem isso, mas, como diz o pastor Saulo para mim, quem somos nós na fila do pão? Sabe aquele sentimento, cara, quem que sou eu para alguma coisa? Mas é essa palavra que Deus, por isso que eu falo que Deus, Ele sempre nos surpreende. Quando Elias, ele chega lá e fala assim, eu estou sozinho, ele fala, não, tem 7.000 ainda que não se dobraram, eles estão escondidos, mas são gente que está me adorando, que está prostrado, que está com o rosto em pó, lá no quarto deles. Você não conhece Elias, mas eu estou visitando, e eu vou levantar isso daí, esses remanescentes. E essa palavra nós já temos liberado várias vezes. Mas tem um Espírito, queridos, que isso também entrou dentro do meu coração, que eu quero liberar isso para você estar atento. Culpa do Hudson, cadê o Hudson? O Hudson fez não sei nem se foi ele fez um vídeo top. Eu falei, nossa Hudson, eu vou colocar você no grupo da mídia. Ele falou dos midianitas. Aí eu falei, não, é só da mídia, né? E você que não sabe, midianita era um povo inimigo de Deus. Midianita era um povo que estava guerreando, matando o povo de Deus. E Deus levanta um improvável, Deus levanta Gideão. Escuta aí, para você não perder isso. E Deus levanta Gideão. E sabe o que diz o texto? Que Gideão estava malhando trigo dentro do lagar. Que Gideão estava trabalhando num lugar que era para fazer vinho, que era para amassar a uva, que Gideão estava ali fazendo escondido. Por quê? Porque os midianitas vinham e roubavam a produção dos filhos de Deus. E por que eu estou te falando tudo isso? Porque os midianitas representam uma casta maligna, espiritual, que quer roubar a celebração, a alegria, a conquista dos filhos de Deus. Eles não ligam para a tua produção, para o teu crescimento, não ligam para você plantar, para você comprar terra, mas a hora que é para você desfrutar de tudo aquilo que você fez, os midianitas iam lá e roubavam. Por isso Gideão estava escondido no lugar que faz vinho, malhando trigo. Ou seja, um lugar que era para ele estar alegre, ele estava trabalhando. Num lugar que é para você estar celebrando, às vezes nós estamos substituindo com serviço, com trabalho. Porque é algo que o inimigo tem feito nesses dias. Você pode crescer, você pode expandir, tem um monte de trabalho, mas você não vai celebrar, porque eu vou proibir, eu vou cortar isso aí. Quantas pessoas, queridos, têm feito um monte de coisa, têm trabalhado, têm conquistado, mas não conseguem celebrar, não conseguem ter uma alegria, não conseguem desfrutar de um verdadeiro vinho, que é o Senhor quem dá. Vinhos da malícia. Meu Deus, onde eu fui, Senhor? Mas deixa eu continuar aqui agora então, querido. Válida decisão. Talvez Deus te trouxe hoje um nome muito pertinente para o momento, para o dia. Mas talvez Deus te trouxe hoje. Talvez hoje seja o teu vale da decisão. Talvez hoje seja o dia de você
entender que Deus está te chamando para mais perto dEle. Talvez hoje seja o dia de você entender que tem uma alegria verdadeira na adoração, na presença, na comunhão, na intimidade, num lugar secreto. Talvez hoje é um dia de você entender que você está trabalhando, fazendo, mas não está conseguindo desfrutar de uma alegria verdadeira. Porque o inimigo tem roubado. Amém, queridos? Fica de pé, por favor. Abaixe sua cabeça. Pode desligar o fundo, por favor, meninos? Deixa o pessoal do louvor. Está desligado o teclado. Pai, o Senhor tem um propósito para todas as coisas. O Senhor nos trouxe aqui, nos moveu para isso. Pai, nós clamamos, Senhor, a Tua graça, o Teu entendimento. Pai, e entendemos que tem situações diante da nossa nação, diante da nossa vida, diante do nosso casamento, diante do nosso trabalho, que nós não sabemos muito o que fazer, que às vezes nos dá um medo, que às vezes nos causam preocupações. Mas nós queremos declarar nessa noite que os nossos olhos estão postos no Senhor, que os nossos olhos continuam firmes no Senhor, Pai. E que assim como Josafá, Pai, proclamou um jejum, uma adoração, e o Senhor deu grande vitória, Pai, eu creio que é um tempo da Tua igreja, viver, Pai, no momento de jejum, de santidade, de arrependimento, de busca, porque eu sei que o Senhor tem infinitamente mais para nós. Pai, é muito mais do que uma eleição. Pai, é muito mais do que uma eleição. É infinitamente mais do céu para nós. Pai, nós cremos no incrível. Pai, nós cremos naquilo que vai nos surpreender. Nós cremos naquilo que os nossos olhos não viram, aquilo que não penetrou no nosso coração. Uma autoridade sobre a igreja. Pai, uma autoridade sobre as casas. Uma autoridade sobre as famílias. Pai, um mover de Deus sobre nós. Pai, para nós alcançarmos os que estão longe, para nós alcançarmos os que estão na escuridão. Pai, queremos orar por esse povo que está perdido, que tem apoiado outros deuses, outros senhores. Pai, tenha misericórdia, alcance esses corações, que haja salvação. Pai, que o Brasil se renda, que o Brasil se prostre diante do Senhor, que o Brasil reconheça que somente há um caminho, há uma verdade, e só o Senhor é vida. Que o Senhor possa levantar e usar, Pai, a nossa igreja, as nossas vidas, as nossas casas, Senhor. Ei, Senhor, nós queremos declarar, Senhor, que o nosso coração se rende, assim como Josafá, o nosso coração se prostra. Assim como Josafá, nós queremos, ó Pai, mais uma vez colocar a nossa total dependência, Pai, porque nós não sabemos aquilo que temos que fazer, mas nós confiamos que o Senhor nunca perdeu o controle. Nós sabemos, ó Pai, que tudo já está determinado, direcionado pelo Senhor. Pai, e a promessa de um fogo, do Brasil ser uma brasa, do Brasil ser uma brasa viva, de ser, Pai, levantados os adoradores que realmente atrairão a presença, Pai, aqueles que serão transformados e se tornarão semelhantes ao Senhor. Pai, é isso que nós queremos, Senhor, é nos tornar semelhante ao Senhor, Pai. Pai,
que nós possamos ser semelhantes ao Senhor. Nos torna mais semelhantes, Senhor. Muda, Pai, muda a nossa essência. Faz de nós mais semelhantes ao Senhor. Pai, que as pessoas ao olharem para nós, possam ver a efígie de Cristo, possam ver a imagem e semelhança de Cristo, porque nós que somos a prioridade do nosso Deus. Ele colocou em nós, o valor está em nós. Ele amou, foi a nós, Senhor. Que nós possamos entender isso e que possamos querer viver uma vida de adoração, Pai. Escute. Aleluia, Deus. Hoje é noite de ceia. Hoje é noite de renovo de aliança. Hoje é noite de nós estarmos mais perto, celebrando aquilo que Cristo fez, querido. E eu não sei como está a tua vida, eu não sei como está o teu coração, eu não sei como você entrou nesse lugar, não sei como você chegou aqui. Mas talvez seja um momento de você colocar a tua casa em ordem. Talvez seja um momento de você abandonar esse vinho da malícia. Talvez seja um momento de você se posicionar naquele que te chamou, que te amou e que te convida todos os dias para você estar mais perto dele. Talvez seja hoje o dia de você entender que Ele quer que as pessoas olhem para você e vejam Ele em você. Ele quer que as pessoas olhem para você e falem assim: uau, a prioridade dele sou eu. Uau, a prioridade dele sou eu. Eles já deixaram as coisas deles, eles já não transpiram mais aquilo que é humano, eles já não transpiram mais aquilo que é natural. Não, agora eles exalam um perfume, agora eles demonstram uma imagem, agora eles refletem como por um espelho a glória do Senhor. Ei, chegaste aquele fogo. Eu queria chamar os líderes aqui para a gente participar dessa ceia. Enquanto os líderes vêm, queridos, continue aí. Querido, eu quero que você sonde seu coração. Talvez você esteja aqui pela primeira, pela segunda, pela 10ª vez. Mas hoje você entendeu que você quer fazer um compromisso diferente com o Senhor. Você quer entregar a sua vida ao Senhor. Ou você estava sentindo distante, sentindo longe, quer reafirmar, falar assim: não, eu preciso voltar para o lugar que é da minha essência, onde eu nasci para estar. E eu quero te dar essa oportunidade antes de nós participarmos da ceia, querido. Tem alguém que gostaria de entregar a sua vida para Jesus? Alguém que está desanimado, está triste e fala assim: não,
eu quero entregar. Eu quero que o Senhor esteja, eu entendi, eu quero ter uma vida de adoração, eu quero estar mais perto desse Deus. Talvez você nunca declarou isso com a sua boca. Sabe, queridos, e é importante porque a Bíblia nos orienta isso. Se com a tua boca confessares ao Senhor, é com a tua boca. Sabe? Ah, mas eu não posso fazer aqui. Eu não posso fazer em casa. Sabe, queridos, eu falo que Deus gosta de homem macho, mulher fêmea. Aqueles que falam assim, não, eu já fiz tanta coisa e assumi, eu quero assumir que eu quero mudar de vida, que eu quero ter um novo compromisso. E isso o reino espiritual vê, queridos. Isso o reino espiritual entende. Sabe? Então, se você quer, se você entendeu, eu queria que você levantasse sua mão bem alto. Tem alguém, antes de eu passar para a ceia? Tem alguém que gostaria? Levanta sua mão que eu quero orar com você. Alguém que quer entregar sua vida para Jesus, ou alguém que está longe, que gostaria de voltar? Aleluia. Queridos, você que está aí então, escute bem. A ceia é um momento de acerto. Ceia é um momento de conserto, de arrependimento, de prostrar e de dar toda a honra, toda a glória àquele que venceu na cruz. Amém? E nós fazemos isso com alegria no nosso coração. Quem que pode participar da ceia, pastor? Aqueles que estão vivendo uma vida, escute bem, que entendem, porque se eu falar uma vida digna diante do Senhor, eu falo, quem de nós é merecedor? Sabe, eu não gosto de atribuir esse título. Ah, os merecedores tomam ceia, os que não são merecedores sentam. Não, queridos. Sabe, Deus não quer isso. Deus, Ele ama eu e você. Mas a Bíblia diz que cada um seja réu do corpo. Julgue-se a si mesmo. Você tem que julgar, queridos, o seu coração. Porque se você não julgar o seu coração, o porquê você está celebrando aquilo que Ele fez por você, você vai ser julgado sobre isso. Então é você que tem que ver o teu posicionamento, como está a sua vida, como que você está diante do Senhor. E se você entende que a tua vida agrada ao Senhor, que você está lutando para ser um adorador, para estar perto do Senhor, eu quero te convidar a você participar da ceia. Se você que está nos visitando, você que não tem esse entendimento, eu falo muito do batismo, querido. Se você pegar o Velho Testamento, era só aqueles que já tinham feito a circuncisão. No Novo Testamento isso substituiu para o batismo. Então muitas vezes a gente fala, eu estou com Cristo, mas você tem o pé atrás para se batizar. Então eu te pergunto, por quê? Se você está com Cristo e você não tem dúvida, por que você não se batiza? Ah, é por causa do fulano. Então, queridos, tem muitas coisas no teu coração ainda que impedem você de fluir naquilo que Deus te chamou para ser. E isso também é para nós julgarmos, para nós olharmos. Amém, queridos? Então, aqueles que vão tomar a ceia só para a identificação da liderança, eu gostaria que você ficasse de pé. Os outros vocês podem sentar e nós vamos estar adorando ao Senhor. Com armas de fé, e nada irá resistir enquanto adoramos. Em meio às tribulações,
te adorarei. Muralhas vão estremecer, cadeias irão se romper enquanto adoramos. Declare. Vitorioso és, na tempestade estás. Teu nome infalível é, os reinos em vão, teu trono acima está. Teu nome imutável é. Alguém não recebeu? Todo mundo? Levante teu pão. Quero orar e consagrar os elementos que nós não oramos. Pai, nós queremos colocar o pão, o cálice diante do Senhor, consagrando esses elementos ao Senhor, entendendo, ó Pai, que isso nós fazemos em memória do Senhor. Pai, em memória do Senhor, por tudo aquilo que o Senhor fez na cruz do Calvário por nós. Pai, em nome de Jesus, que esse pão seja força, seja alimento, seja, Pai, energia no nosso espírito. Pai, que este suco, Pai, seja o sangue do Senhor derramado sobre as nossas vidas, sobre os nossos pecados, sobre as nossas falhas, nos fortalecendo, ó Pai. Em nome de Jesus, nós declaramos, ó Pai, como povo vitorioso, como povo vencedor, como povo que ama o Senhor, em cima de todas as coisas, Senhor, que nós celebramos em gratidão ao Senhor. Em nome de Jesus, coma do pão. Impetuoso, poderoso és, grandioso és, que vem aos céus, nós proclamamos, poderoso és, grandioso és. Agora pega o cálice, querido. E eu queria que você trocasse com essa igreja linda que está do seu lado. E você fala para ela, diga assim: Deus conosco. Queridos, entenda isso, é Deus conosco. A essência é Deus conosco, o resumo é Deus conosco. A motivação de nós estarmos aqui é Deus conosco. O empenho da nossa adoração é Deus conosco. Aquilo que nos move dia a dia é Deus conosco, querido. Eu celebro essa ceia, tomo esse cálice, entendendo que é Deus que nos ama e está conosco. Amém? Participe do cálice. Impetuoso, poderoso és, grandioso és, que vem aos céus, nós proclamamos, poderoso és, grandioso és, vitorioso és, na tempestade estás. Teu nome infalível é, os reinos em vão, teu trono acima está. Teu nome imutável é. Você pode dar um aplauso bem forte ao Senhor? Aleluia. Senta não, você já está aí de pé mesmo. Só quero dar alguns recados, nós já vamos orar para nós encerrarmos. Glória a Deus, querido, que essa palavra entre no seu coração, que nós possamos entender e viver tudo isso que Deus tem para nós. Amém?
Queridos, nós temos uma programação da semana, temos os nossos GPS, que são as reuniões nas casas. Quero te convidar mais uma vez. Quarta-feira à tarde nós temos culto das mulheres. Quinta-feira nós temos culto. Sexta-feira tem o GPS dos jovens. Sábado tem o culto dos jovens. Domingo de manhã, escola bíblica. Domingo à noite, outro culto poderoso em nome de Jesus. Amém? Mas tem 2 recados que eu gostaria muito que você colocasse na sua agenda. Um é um congresso que nós vamos ter com o pastor Bill. Sabe o Bora Bill, queridos? Nunca foi tão verdadeiro. É Bora Bill. Vai ser 22 e 23, sábado e domingo. Sábado às 19 horas, domingo de manhã e domingo à noite. Eu queria que você viesse. Queridos, é um tema extremamente importante, ele tem uma autoridade sobre isso. Eu já participei, eu fiz questão de chamá-lo, porque é um homem que eu sei que vai trazer muita edificação para a nossa igreja. Então, sábado e domingo, eu queria que você participasse, que você estivesse aqui conosco. Ele vai estar aqui, amém? E o próximo recado é em dezembro. Deus alterou algumas coisas. Nós vamos ter o nosso encontro, mas faremos com adolescentes, queridos. Fechei ontem, compramos as passagens. O apóstolo Mauri e a apóstola Márcia vai estar conosco. Isso é novidade para nós, o encontro de adolescente. Eles já ministraram. E nós vamos estar com a nossa equipe, mas é algo que eu sei que vai ser sobrenatural. E eu queria muito que, se você tem um filho, um conhecido que conhece, que é da nossa igreja, que conhece a palavra, mais de 12 a 16 anos, que você fizesse a sua inscrição na secretaria. Eu quero que todos os adolescentes participem, porque vai ser um romper em nome de Jesus. Amém, queridos? Então, liderança, equipe, colaboradores, agendem 9 e 10 de dezembro. Vai ser aqui na igreja, vai ser sexta-feira à noite e sábado durante o dia. Eu quero ver se a gente só faz sexta e sábado e a gente não faz no domingo igual nós fazemos com os adultos. Sexta e sábado é a nossa programação inicial, ok? Então, eu queria muito que você participasse, que você ajudasse, que você orasse. E sabe, queridos, na verdade, eu fico muito feliz, porque eu falei aqui das passagens. Deus tem nos sustentado, amém? Deus tem sido bom, Deus tem nos abençoado como igreja. Eu estava ali, eu estava olhando para o nosso som, eu estava olhando para a qualidade, eu estava olhando para as cadeiras, eu estava olhando para tanta coisa. Eu falo assim, uau, uau. E isso é você. E isso é por sua causa, isso é pela sua fidelidade. Isso é por você entender e acreditar que nós temos uma igreja séria, com uma liderança séria. E meu coração se alegra. E eu aprendi, queridos, que quanto mais a gente recebe, mais a gente tem que semear. Amém? E talvez você não saiba disso, mas nós somos uma das igrejas dentro das IAMI que mais investe em missões no campo missionário. Eu não sei se você sabe, mas nós temos crianças adotadas no Sudão, que nós mantemos. E muitas coisas que nós não ficamos fazendo propaganda. Nós enviamos dinheiro para a África todo mês. Mas eu estou falando muito isso porque eu vi os meninos ali e eu lembrei, e meu coração se alegrou. Cadê o Samuel? Faz assim bem alto, Samuel. Tá vendo aquele negão bonito lá, querido? É o mais bonito da igreja, olha lá, ó. Queridos, ele veio conversar comigo, e nós estamos ajudando como igreja o povo haitiano, esse povo abençoado. Hoje de manhã eu estive lá. E eu ia até trazer algumas imagens, mas eu estou te falando porque eles estavam carecendo de muitas coisas.
E hoje eu fui levar um presente da nossa igreja para eles. Nós compramos uma bateria nova e hoje eu levei na caixa, entreguei para eles lá e foi uma grande festa. Amém? Porque eu entendo, queridos, que aquilo que Deus nos dá, nós também precisamos semear. E nós não estamos falando de uma igreja, nós estamos falando de um reino. E se Deus está nos dando e Deus tem nos abençoado, então nós podemos abençoar outras vidas e muitas vidas têm sido abençoadas, amém? E não é meu papel aqui estar falando, estar promovendo tudo aquilo que a gente faz, mas muita coisa, queridos, muita coisa a igreja tem feito que talvez você não saiba. Investido em vidas, em pessoas, em casas, em famílias, reconstruindo casas, tudo para a glória de Deus, porque é Ele que nos sustenta, amém? Vamos orar. Pai, muito obrigado, Senhor, por esse culto, pelas nossas vidas, por essa igreja forte, que já começou forte do Haiti, Pai, cada haitiano que o Senhor tem levantado lá, levante uma liderança forte, homens e mulheres do Senhor, Pai, assim como nossa igreja. Obrigado, Pai, pela provisão, pelo sustento, por nós podemos abençoar outras igrejas, outras vidas, outras pessoas, Pai. Que o Senhor continue, Pai, a nos dar. Obrigado pelo projeto Semear, Deus. Quantas coisas o Senhor tem feito naquele lugar, através daquele projeto. Quantas coisas o Senhor tem, Pai, nos dado, e nós somos gratos, porque tudo vem do Senhor, então nós devolvemos tudo para o Senhor, Deus. Que o Senhor abençoe cada casa, cada família, cada visitante. Que o Senhor nos dê uma semana cheia de vitória, de uma alegria verdadeira, não de vinho falso, não de vinhos da malícia, mas daquilo que vem direto do Teu trono, para que o Teu povo, Pai, celebre com força tudo aquilo que o Senhor é e tudo aquilo que o Senhor tem feito. Muito obrigado, nós te amamos, te adoramos, reconhecemos quem Tu és, em nome de Jesus. Que a graça do Deus Pai, o amor do Deus Filho e a autoridade do Deus Espírito Santo esteja com você hoje e por todo sempre. Amém. Amém? Deus te abençoe, vá em paz, ótima semana. Tem o pessoal da oração. Uau! Esqueci mesmo, gente, presta atenção, aguenta aí. Olha o tema disso. Geração de profetas e adoradores. Dia 13 de outubro, dia 12 é dia das crianças, você sabe. Dia 13 é uma quinta-feira, nós iríamos fazer dia 12, mas eu conversando com o Ministério Infantil, nós resolvemos fazer dia 13 um culto oficial inteiramente dirigido pelas crianças. Então, quinta-feira, dia 13, você está convocado a vir participar de um culto sobrenatural. Da recepção, louvor, pregação, tudo. Só as crianças, uma geração que Deus está levantando de profetas e adoradores. Amém? Amém? Dado o recado? Então dá um aplauso ao Senhor, dá um abraço nessa pessoa que está do seu lado. E até amanhã, depois da manhã, tem uma equipe que está aqui para orar para você. Você que precisa de uma oração, ok? Tem homens e mulheres preparados aqui.